muito bom estar de volta com o nosso Luz do Campus, o primeiro aqui do ano de 2023. E já fomos abençoados aí com uma chuva, né? Inesperada aí, mas que veio aí para abençoar o nosso evento. Hoje temos uma participação especial, a monja Reishin Gandra. Isso. A monja então se colocou à disposição nossa de falar um pouco com a gente, trazer um pouco de filosofia para o nosso campus, trazer luz no campus. Esse é o objetivo do nosso evento. Além de trazer filosofia para as pessoas que trabalham aqui no campus, na Unesp, nos dois campos da Unesp, também trazer as pessoas que moram na cidade, na região, né, que venham nos conhecer aqui também. Então hoje o título da palestra é Ser e Estar no Mundo é uma Arte Transformadora. Então a monja, ela é uma monja zen, budista, da tradição Soto Zen, Japão, orienta práticas de meditação Zen, o Zazen, e é facilitadora docente dos cursos de budismo. Tem formação em pedagogia e experiência profissional no governo do estado de São Paulo, trabalhando na área ambiental, né, com experiência profissional no governo do estado, contribuiu na formação e capacitação dos servidores de prefeituras municipais e de órgãos estaduais, para a implementação de políticas públicas das áreas sociais, direitos humanos, meio ambiente e movimentos de cultura de paz e não violência. Ela promove também rodas de conversa com diversos públicos, como a atividade da meditação Zen. Também é fundadora do espaço Daikanshin Zendo, é isso? Campininha Zen, em Ibiúna, onde atualmente oferece atividades a diversos públicos. É musicista e comunica som como expressão do interser. Então, um grande prazer recebê-la, monja, por favor. Obrigada, professor. Nós estamos combinando, como se diz, ornando. Primeiro é uma alegria estar aqui com vocês, é uma honra, né, estar com vocês, pessoas que estão num espaço privilegiado, do conhecimento, desafiado pelo desconhecimento, que desafia o conhecimento, e a gente fica nessa dialética, né, que é, o que faremos, para onde vamos, etc. Mas nos mergulhamos nos estudos, né, na prática. E eu tenho um especial carinho por essas células da sociedade, né, de estudo, da academia, e o desafio da extensão, né? O que eu faço com isso para transformar a sociedade que a gente está testemunhando aí pelas mídias sociais, né? Qual é o meu papel? Antes, eu acho que a gente poderia fazer uma prática de respiração consciente. Vocês topam? Eu costumo ouvir roncos, não demora muito tempo, mas não, tá? A gente brinca que o Zen, as pessoas pensam, o Zen tô Zen, né? Vou descer porque a luz... Tá bom assim para vocês? Vou subir e descer, não, caio, né? O Zen é presença absoluta, é estarmos presentes sobre os nossos pés, né? Minimamente isso, ter consciência do corpo, consciência do espaço onde a gente está, consciência dos pensamentos que vêm e que vão, e a gente vai ficar alguns minutinhos prestando atenção na respiração. É simples, né? É torturante, né? Para quem acha, não, eu sou uma pessoa agitada, não serve para mim de forma alguma, né? Mas eu sempre falo que são para os mais agitados, mais perturbados e perturbadas, ao qual eu me enquadro, que o Zen faz muito bem para a saúde, é saúde pública, né? Tanto é que a iniciativa privada
com o mindfulness, né, que é muito conhecido nas empresas, percebeu. Vamos botar foco nesse povo, vamos fazer o povo prestar atenção na respiração. Tem coisa mais, pensa bem, prestar atenção na respiração, é o caos, né? Se a gente esqueceu de prestar atenção na respiração, porque a coisa está... Né? Então é tão simples, ao mesmo tempo a gente tem medo de prestar atenção na nossa respiração. É melhor prestar atenção na respiração alheia, né? Isso a gente é ótimo. Mas a nossa, voltar para a casinha. A gente volta já para a casinha. Não vou, volta para a casinha. E a casinha somos nós mesmos. Nosso jeitinho de ser é perfeito como é. Ninguém está com defeito de fabricação aqui não, gente. Nós somos perfeitos do jeito que todos nós aqui somos. Nem pôr, nem tirar. Ninguém vem trocar a cabeça aqui. Não, a nossa cabeça só precisa funcionar um pouquinho mais assim, com luz no campus, né? Nós somos a luz do campus, nós somos a mente clara, a mente lúcida. Luz é isso, mente que olha em profundidade as coisas. É um pouco que eu quero contribuir hoje com vocês. Então vamos fazer um momento de chegada, né? Se vocês puderem sentar nessa poltrona da metade para frente, se vocês conseguirem, não sei como é que ela é, da metade para frente. Por que da metade para frente? Tem um segredo na meditação. A gente no Zen, nós não falamos meditação, né? Verbo transitivo, meditar sobre alguma coisa, meditar, não. Deixa eu não derrubar o palco aqui, geralmente eu faço essas coisas. Se não cair. O segredo da gente ter a coluna reta, né, sabe? A gente está muito curvadinho, né? Por conta de posturas e tal. Nós não vamos resolver isso hoje, mas a ideia é, muito importante, quando a gente senta na metade para frente de uma cadeira, a coluna naturalmente fica reta. Então, quanto mais para frente da poltrona vocês, que essa poltrona puxa para trás, né? Quanto mais vocês puderem ficar pela ergonomia do próprio recurso que a gente tem, a gente faz o que pode. É bem na pontinha da poltrona mesmo, agora bate o joelho na frente, tudo bem. Essa postura da coluna, ela é muito importante, esse alinhamento, ó. Na meditação Zen, nós ficamos com a coluna ereta, pescoço cervical reto, as orelhas alinhadas com os ombros, então a gente não projeta a cabeça. A gente traz a cabeça central, né, pela cervical. Na meditação Zen, no Zazen, a gente não abaixa a cabeça. Aqui não é nenhuma coisa assim fechada, ao contrário, é como se você estivesse olhando para uma pessoa, só os seus olhos é que pousam 45 graus. Eu baixei meus olhos, vocês não perceberam, né? Mas eu não baixei a cabeça. Então eu fico assim e eu abaixo os olhos, eles ficam entreabertos. O Zen não fecha os olhos, diferente das práticas meditativas. Agora vocês podem olhar para mim, tá? Só um pouquinho. Então, é presença. Vocês sabem onde vocês estão. Não é para criar um mundo paralelo. É por isso que o mundo está ótimo. A gente se relaciona com mundos paralelos e não com o mundo real, né? Então, o Zen, ele traz a gente como uma seta. Você sentou, os olhos pousam, né? Só estou mostrando, né? Vocês podem fazer uma posição de mão, se vocês quiserem, que é o mudra cósmico, né? Que as imagens de Buda trazem, da meditação, trazem essa representação desse mudra, que é uma representação que significa o cosmos, que é a mão direita embaixo, a esquerda pousa sobre a direita, juntas dos dedos. Aqui as mãos, a mão esquerda encosta nas juntas da mão direita e faz essa meia elipse, né? Isso é o cosmos, representa o cosmos. Essa é a representação da meditação, do Zazen. Vocês veem as imagens de Buda, tem essa representação com a mão assim. E é muito legal, porque é um grande sensor de presença, um indicador de presença. Vamos falar na linguagem científica, né? Se você está tenso em meditação, a gente percebe as pessoas fazendo meditação lá no tempo, a pessoa está assim, ó, o dedo está roxo. Nossa, será que essa pessoa está pensando? Tem até medo de passar perto, né? Ou a pessoa está assim, desgrudou. O dedinho tem que ficar bem suave e um encostado no outro, bem como se tivesse papel de seda. Esse é outro exemplo que as pessoas não sabem mais, né? Eu tenho que tentar adequar meus...
como se tivesse um papel bem fininho dos polegares, né? Você sustém esse papelzinho aqui. Aí a pessoa está fazendo meditação, passa 1 minuto, né? Por essa aí saiu do corpo que pertence. Está em algum lugar que não está. Enfim, o mudra cósmico é também um sensor de... Vamos manter ele bonito aqui, vamos manter ele foco de atenção, vamos dizer assim, né? Vocês podem fazer esse mudra se vocês quiserem. Ou podem ficar com a mão sobre a perna para não vou exigir, né? Mas essa é a postura correta do zazen. Coluna ereta, os pés paralelos, né? Seguindo a linha do quadril, bem firmes no chão, coluna ereta. Eu sempre gosto de imaginar que nós somos como uma árvore, né? Os pés bem enraizados no chão, o alto da cabeça puxa o fio, né? Alto. Você fica numa espécie de um alongamento. Parece que a coluna faz assim, né? E a gente percebe quanto a gente está com postura errada, né? Postura conchinha. Existe a conchinha quando a gente dorme com alguém na cama, faz conchinha gostosinho, né? Fica acolhedorzinho, tortinho assim, né? E às vezes por conta do celular também a gente fica conchinha. Pior que não tem ninguém perto com o celular, né? A gente fica lá com o WhatsApp, aquela cabeça 6 quilos pesando. Aí vai fazer meditação, é a meditação que faz mal, né? É o zazen que faz mal. Não, o zazen ele apenas nos lembra que a gente tem que ter uma coluna ereta, postura. E isso permite uma oxigenação, um equilíbrio do nosso corpo, né? Então eu só vou pedir isso para vocês hoje, que a gente fique nessa postura. Eu vou dar algumas orientações, eu vou tirar o microfone falando um pouquinho mais alto, para orientar o zazen. Não, eu vou falar no microfone. Para orientar o zazen de vocês. Vocês veem que eu falo, eles falam assim mesmo. Desconstrução. Bom, então, vamos ficar assim, 1 minuto. Vamos fazer uma pausa, vamos nos posicionar. Sintam a coluna de vocês. Percebam o alongamento, os olhos pousados. Vocês sabem que vocês estão aqui no auditório, nesse espaço. Eu vou fazer uma orientação de respiração, depois, só para vocês terem um pouco uma noção da nossa inspiração e da nossa expiração. Primeiro vamos fazer 3 respirações de chegada. A gente inspira pelo nariz e solta pela boca, fazendo barulho, né? Aquela inspiração que a gente faz quando está cansado, faz, né? É mais ou menos isso. Então a gente inspira e solta pela boca. Podem soltar. Quero ouvir o barulho de vocês. Vocês estão aí, né? Mais uma vez, inspira. E solta. Olha como está curto, né? Inspira. E expira. Aí nós fechamos a boca e respiramos naturalmente pelas narinas. Agora, percebam o seguinte, mantenha a coluna ereta. Volto a dizer, quanto mais na ponta da poltrona, menos dor vocês vão ter na coluna. Naturalmente a coluna vem para frente, vocês não precisam fazer nenhum esforço. Vocês não vão cair, é mais perigoso eu cair dessa cadeirinha aqui do que vocês aí nessa poltrona, né? Aquela é baixa, né? Bom, quando vocês forem inspirar, tentem observar o ar entrando de baixo para cima. Então você inspira, a barriga expande, quase que empurrando o mudra, né? Depois as costelas ampliam, porque está enchendo o nosso pulmão. Até aqui em cima. Ao expirar, soltem de cima para baixo a contração do tórax, fechando, e depois a barriga. Estou forçando um pouquinho, né? Vamos fazer mais uma vez. Ao inspirar, observe a expansão da barriga, do baixo abdômen. Ao inspirar, depois subindo para o médio e para o tórax, costelas expandindo, com o preenchimento do ar nos nossos pulmões. Preencha esse pulmão. E ao expirar, a contração do nosso tórax e depois do nosso médio e baixo abdômen. Façam mais uma vez isso, forçando mesmo, tendo consciência do seu corpo.
O ar entrando, o seu corpo expande. Ao expirar, o seu corpo contrai. As costelas, o abdômen, baixo do abdômen entra. Agora, não monitorem mais nada. Respirem normalmente pelas narinas. Mantendo a coluna ereta, olhos pousados, 45 graus, né? Baixo dos olhos. Perceba suas orelhas alinhadas com os ombros. Perceba seu nariz alinhado com o umbigo. Queixo um pouquinho para dentro. Perceba a diferença de temperatura do ar que entra pelas narinas e quando ele sai. Perceba, ao inspirar e ao expirar, a diferença de temperatura das partes cobertas e descobertas do seu corpo. Traga atenção para o seu corpo, né? Como é que ele está agora? Quente, frio? Inspira e expira todos os sons. O silêncio. Relaxa. Perceba os pontos tensos no seu corpo. Põe a sua respiração ali. Os pensamentos que estão vindo, sensações. Observe, reconheça, só não desenvolva. Pensamentos como esqueci isso, esqueci aquilo, vou ter um compromisso hoje, até que horas isso vai? Observe, estou preocupado. Preocupada sim. Inspira e expira. Não desenvolve e volte para a sua postura. Reconheça os pensamentos, não é para esvaziar a cabeça, isso não existe. Você só vai observar como se estivesse diante de um varal de roupas ou diante de um cinema em que você vê várias questões, só não desenvolve o enredo. Volta para a postura, depois você resolve. Inspira e expira tudo isso. Perceba seu corpo. Fique apenas presente, uma total inutilidade, sem nada querer alcançar. Aí juntamos as mãos palma com palma, quem quiser fazer, faz uma reverência, agradecendo, reconhecendo esse pouco tempo que nós demos para nós mesmos, nós mesmas. É simples assim, né? Alguém quer comentar como foi? Tá tudo bem? Vocês estão aí? Eu estava pensando, né, que eu gostaria muito de buscar cumplicidades aqui, sermos cúmplices, né? Se nós pudéssemos entender como num dado momento eu passei a compreender, mas ainda sou muito insuficiente, né? Mas me tornei budista, né? Aqui vocês vão ter uma fala de uma monja budista, né? Só que não um papel de uma monja budista, né? Que pode impressionar, carequinha, tal. Tem muita história para contar sobre isso, inclusive eu vou me conter.
para eu poder ter um pouco tempo aqui, eu queria dar o que eu estou sentindo como necessário. Depois a gente abre para perguntas, né? E a gente não pode perder tempo. Sim, minha formação foi toda pública, né? Foi toda em governo. No Montoro, em 83, foi meu primeiro trabalho no governo e nunca mais saí. Eu sempre fui uma pessoa muito idealista. Talvez pelos meus avós, minha família passou algum idealismo, alguma determinação. Acredite, faça alguma coisa útil, né, na sociedade. Muitos de nós não tem esse objeto de mudança, não. A educação que a gente tem é muito umbilical. Eu sou pedagoga, né? Então é uma educação muito circunscrita às nossas próprias necessidades e muitas vezes se fecha nisso e a gente não percebe. É crescer, ir para a escola, se relacionar, se autoafirmar, né? Depois encontra um namorado, uma namorada, um relacionamento, amigos, vai passear, vai fazer aquela coisa toda, né? que a gente faz na nossa adolescência. Nossos incômodos são sendo sublimados, disfarçados, relidos por vários contextos, a gente passa por muito isso e depois casa, tem filhos ou não, vai para a faculdade e tal, e assim a nossa vida passa, né? E eu fico pensando, por que eu estou nessa vida, né? Tem que ter um porquê? Não, não tem que ter porquê, né? Mas se a gente compreender algumas questões da nossa vida, isso vai nos instigar a nos mover, né? Então, na educação a gente aprende uma opção de coisas. Na minha área pública, me falaram, você foi pedagoga, você trabalhou em colégio? Não, não trabalhei em escola. Uma vez deixaram, uma professora piagetiana me deixou numa escola cheia de crianças, eu saí correndo. Eu falei, não, criança, eu não tenho muito perfil para lidar com criança. Eu gosto de jovens, né, adultos, para trabalhar. Foi mesmo. Eu fugi da escola, eu saí correndo, as crianças... Eu não estou preparada para as crianças. Só mais fácil rolar com as crianças, fazer bastante brincadeira do que... Talvez eu seria uma boa professora, não sei, só sei que não me senti muito à vontade. Aí eu comecei a trabalhar em prefeituras municipais, né? E o governo que falava assim, vão atrás de experiências bem-sucedidas, vamos trabalhar a fome no estado de São Paulo, vão atrás de experiências bem-sucedidas, vão atrás. E a gente foi atrás de pessoas fazendo coisas interessantes e diferentes. Isso para mim foi meu aprendizado, chegar no meio, desde pequeno produtor rural, que esquentava o ovo de pata num forno de sucata que ele fez funcionar, para fazer os ovos lá, até, sei lá, peixes, piscicultura, vários projetos que os prefeitos estavam fazendo, que as comunidades, não todos, tinha aqueles prefeitos ranhetas, esses nem bate a porta, vão bater para aqueles que a gente, é outro segredo, né? Procure quem está afinado com você, não vá conversar com aquela pessoa pessimista, você está com uma ideia, vocês sabem bem disso, né? Então, a pessoa está vindo com uma ideia que está surgindo, vem alguém, pá, não vai dar certo, não é? E a gente foi atrás de coisas bem-sucedidas, e isso, pedagogicamente, me estimulou muito como ser humano, num território que eu nem conhecia, de prefeituras, prefeitos, vereadores, pequenos produtores rurais, merendeiras. Eu tive tudo quanto foi tipo de gente. E na minha formação eu vi, nossa, e gente fazendo com muito esforço as coisas. E a gente percebendo os contra. Nós percebendo os pó-de-cal. Conhece pó-de-cal? Né? Aquela pessoa antigamente enterrava, as pessoas jogavam cal, né? Então o tempo está cheio de gente assim. No mundo não mudou, mas eu percebia, não, eu tenho que ir atrás de pessoas estão fazendo coisas boas realmente como resultado, né? E assim foi até os 39 anos de vida pública. E eu nunca mudei esse aspecto de iniciativas bem-sucedidas. Não sei, foi uma determinação minha. E a gente vê a fragilidade que é de ir em experiências bem-sucedidas, porque elas são muito frágeis e inseguras, porque a overdose de negatividade é muito grande. Nós estamos numa sociedade negativa, né? Machucada, triste, sem tônus, né? Sem tônus. E aí, o que você faz quando está sem tônus? Você está conversando com alguém, é olho de vidro. Como é que eu chego? Como é que a gente chega na intimidade de cada um? Aí, eu conheci o budismo, né? Conheci Monja Coen, sou aluna de Monja Coen já há 27 anos, quando ela chegou, brasileira, né? Uma jornalista, uma pessoa bem ativa, contraditória, muita gente vai dela na mídia porque ela fala o que pensa, etc. Né? E nesse período de política, então, foi uma beleza. Né? E aí,
ela falava assim, o que me conquistou no budismo, né? Abra as mãos, não ande com as mãos fechadas, abra as mãos que todo o universo cabe. Quanto mais mão fechada a gente está com as nossas ideias e pressupostos, por mais que a gente acredite que sejam importantes, é mais fácil a gente reagir, né? Quando ela falou, abra as mãos, eu percebi, abrir as mãos, o que significa? E aí eu comecei a ficar, quero entender um pouquinho mais dos ensinamentos de Buda, né? Nós brasileiros não conhecemos o budismo, a gente tem um pensamento judaico-cristão, cartesiano, extremamente arraigado em nós, temos, é importante, mas é bom reconhecer que temos um pensamento dualista de bem e de mal, de certo e errado, de céu e inferno. Uma vez, um samurai encontrou um monge. E o monge, vou provocar esse samurai. Você acha que o monge é bonzinho? Mentira, né? Eles são agudos, né? Esses monges zen, complicados. Aí ele virou pro samurai, você não sabe de nada mesmo, você só tem essa espada. Fala aí, monge, então me explica, o que é céu e inferno? Mas você também, por que você quer saber? Você não sabe? Toda pose aí que você tem, você não sabe? Pare de me provocar! Puxou a espada. Isso é o inferno. Pôs de volta a espada, isto é o céu. Né? Então, existe toda uma releitura de bem e de mal, de certo e errado, né? Que eu comecei a acessar no budismo e que para mim começou como pedagoga mesmo. Que eu encontrei no Paulo Freire, que eu encontrei em alguns educadores uma forma de ler o mundo que é a que tudo atravessa. Esse olhar o mundo que tudo atravessa é que eu tenho vivido ultimamente. Até dá raiva, né? Porque você quer ter raiva, não pode. Porque você vai atravessando, você vai compreendendo. Você faz gestão da raiva, né? Isso é bacana. Não é controlar a raiva. Raiva todo mundo tem. Olha a chuva, que beleza. Raiva todo mundo tem. Não é para deixar de ter raiva. Mas como eu faço gestão da minha raiva? Como eu faço gestão das minhas contrariedades? Porque se existe contrariedade na nossa vida, alguma coisa precisa mudar. Você não está tendo contrariedade à toa. Aí não posso ter raiva, aí não posso reagir, aí aquela pessoa isso, aquela pessoa assado. Poxa, você é viva, você está vivo. Se você está reagindo contrariado com alguma coisa, existe alguma coisa que você está vendo e que você não está dando chance de entender. Que bom, vai todo mundo sair daqui raivoso, hein? Cuidado. Bom, eu comecei a compreender, temos 3 princípios básicos no budismo que a física estuda, a física quântica estuda, a lei da causalidade. Causa e efeito. Causa e efeito são simultâneos. O que eu falo, penso e como ajo tem efeitos. Repercute. Causa e efeito no caso daquele menino de 13 anos que matou a professora. Causa e efeito disso. Eu posso chegar já? Vocês estão sabendo desse caso ou não? Né? Eu estou sabendo, a gente olha esse caso, o que a gente faz? Vai para cima do menino? Vai para isso? Não, a gente faz isso, sim, a mídia geral. O que acontece? Né? Como é que a gente percebe a contrariedade de uma situação? Quais são as causas e efeitos disso? A gente é obrigado a atravessar aquele evento que nos deixa transtornados e tentar ir para a raiz. Ninguém ensinou isso a gente nas escolas, nos bancos escolares. Não ficarmos abduzidos, dominados por um efeito emocional imediato e a gente respira, o que eu não estou vendo? O que eu não estou vendo? E a gente não vê por quê? Segundo as nossas causas e condições da nossa vida, dos nossos condicionamentos, a educação que a gente teve em casa, a família que a gente teve, nosso DNA, nossa formação, nós somos um... Aí vem um conceito segundo do budismo, do não eu. O Buda significa em sânscrito desperto, não é João, Maria e tal. Buda é uma condição da nossa consciência, é uma consciência amplificada. Buda é desperto, ligado, ligadão. Né? É uma pessoa, é um ser, a nossa consciência ela é aguda.
A nossa consciência é aguda, é uma consciência que para, respira e observa. Isso nós deixamos de fazer. É o passinho para trás. Inspira, expira, identifica em nós a dificuldade, as contrariedades e pergunta: o que eu não estou vendo? Né? E a gente talvez nunca veja. Mas ao perguntar, você deu um tempo para você agir. Né? E esse conceito de não eu é muito importante no budismo. Vazio de um eu. Mas como? Nós somos uma sociedade egóica, o eu é importante. Freud disse, id, ego e superego, essa nossa estrutura, a psicanálise, a psicologia analisa o eu. O budismo é autoconhecimento. Como estou funcionando no mundo? Como eu funciono? Eu sou movida pela ganância, raiva e ignorância? O que me move? Eu sou a ignorância, são os 3 venenos da mente, ganância, raiva e ignorância. Ganância de ter as coisas, ser melhor na vida, nem adquirir coisas, né? Ser o melhor professor. Na academia a gente sabe dos problemas crônicos, né, que existem. Nas empresas, essa coisa da ganância de uma profissão. A raiva, todo mundo reconhece, não preciso nem dizer. Né? Quando a gente está contrariado, a gente fica, aquela jugular nossa, fica estufado, né? Você não enxerga mais nada. Mas ao perceber que está subindo aquele termômetro, sabe que nem peru de Natal, né? Olha o exemplo, desculpe. Que sobe o pininho, pim, né? Quem é vegetariano, desculpe pelo exemplo. Mas quando a gente vai ficar nervoso, percebe que o sangue começa a vir, você tem 2 caminhos. Ou ser dominado por essa emoção que nos cega, ou perceber que está chegando e usar um meio expediente. Tomar uma água, sair fora, entendeu? Porque respirar eu acho difícil. Você está com muita raiva. E pior que você está com muita raiva, chega alguém, respira. Aí você fica com mais raiva ainda, né? Mas você está sentindo que está com raiva, você faz gestão. Estou com raiva. Ixi, eu estou ficando com raiva. Nossa, pera. Inspira e expira 3 vezes que sejam. 3 é o que eu garanto, 15 não. Né? Mas você percebe que está com raiva. Então você faz gestão da sua raiva. Mas ela surgiu por um motivo. Não despreze a raiva. Né? Ganância, raiva e ignorância. Ignorância é justamente a nossa incapacidade de olhar em profundidade a nós mesmos e a realidade. E a maior de todas é a ignorância. É a nossa incapacidade de autonomia. A nossa incapacidade daquele olhar que penetra. Aquele olhar que olha. Olhar que olha é bom também. Né? E o que acontece com o não eu? Nosso eu. A gente, na nossa cultura, a gente desenvolve um personagem. Desde pequenininho, que fofo. Né? Desde pequenininho nós somos personagens. Que a sociedade dá em nós. Essa menina é isso, esse menino é aquilo. A gente vai se formando, entra no colégio, não é? Mesmo essa coisa de bullying, eu faria uma outra reflexão. Mas nós formamos personagens e mantemos esses personagens na nossa vida inteira. E aí quando vem alguém que você não gosta, uma pessoa diferente te questiona, você fica totalmente... Né? Porque você quer conservar uma autoimagem sua. O budismo fala o quê? Eu estou aqui, gente. Quem está aqui é meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, as Marcelinas. Eu estudei nas Marcelinas, 14 anos, né? Fiz primeira comunhão, fui anjinho. Eu sou gêmea. Eu e minha irmã eram sempre usados para ser os anjinhos que puxavam a fila das meninas de primeira comunhão. Sou de um colégio religioso católico. Viu que deu, né? Bom, mas enfim. Eu falo por quê depois. Eu tive uma formação, uma vivência que me fez... É como se a gente olhasse a nossa, como a Monja Coen fala, a tapeçaria da nossa vida. Como é o nosso tapete? Ih, meu tapete é tudo sem ponto, é uma desgraça, meu tapete, eu não sei onde começa, onde termina, né? Não importa. Nós somos sobreviventes aqui, com tudo aquilo que nos passaram, nós estamos com a idade que nós estamos, cada um com a sua própria idade, mas quem está aqui são meus ancestrais. A cor da minha pele, não posso mostrar a cor do cabelo, vocês vão morrer de curiosidade. Castanhos, né? Grisalhos agora. Bem, tenho 64 anos de idade. Nossa, né? 6.4, bom motor.
Está falhando um pouco, mas enfim. Né? Eu tenho toda uma história, tenho toda uma influência de cor de pele, de influência DNA. Fora o meu emprego, o meu trabalho, as pessoas que eu conheci me fizeram, meus relacionamentos me fizeram. Então, que desse eu? Esse eu é a somatória de tudo isso? Sim. O eu é essa alquimia, esse caldeirão. Né? Se as pessoas, eu até falo, se as pessoas têm experiências ruins na vida, traumas, assédios desde pequenas, se elas percebem que elas são essa gama, como eu olho para essa gama e percebo de que forma eu transformo a mim mesmo e as pessoas ao meu redor. Pessoas que sofrem de problemas graves emocionais, se elas soubessem dar uma girada, elas poderiam ajudar muito aqueles que passam pelas mesmas circunstâncias. Nós somos feitos, hoje vocês estão me fazendo, nós nos fazemos juntos aqui. Né? Conheci o professor entrou na tessitura da minha vida, do meu inconsciente. Nós estamos nos entrando no nosso inconsciente, nós estamos em alquimia mesmo aqui. Então, o nosso eu é resultado de soma. Tanto é que eu não falo autoconhecimento, eu falo pluriconhecimento, porque eu sou essa gama toda. Então, ao saber que a gente fala de vazio de um eu substancioso, de substancialidade, vazio de um eu separado, não existe eu separado. Por isso que as coisas estão assim. A gente quer se separar, ser diferente e provar. Sendo que a minha reação no mundo é resultado daquele que me provoca. Quem me faz é o outro. O outro é o meu espelho. Então, está um pouco por aí, quero dizer o seguinte, nós somos um coletivo. Quando eu me movimento, eu sou esse coletivo. E aí surge um sentimento, uns vão ter de ódio, né? Puxa, eu não tive isso. Então, e fica amargando essa dor. E são muito legítimas. Aí vai para imprints psicológicos, traumáticos, e a pessoa não sai, né, dessa repetição mental. Mas ela perceber que o que fez a ela, e ela pode transformar isso para ajudar os outros e buscar empatias, é o salto do despreendimento da sua própria dor. O desenvolvimento de empatia. Nós perdemos o sentimento de empatia. E eu digo para vocês, não é colocar no lugar do outro. Isso é outro erro. Coloque no lugar do outro. Fique no lugar do outro. Isso é impossível. Porque somos perspectivas, multivisões de ângulo aqui nessa sala. Né? Vocês estão me vendo, mas vocês estão passando por vários scanners na mente ao olhar para mim, projetando uma série de coisas que é da história de vocês. Eu podia colocar aqui uma situação, um problema aqui no meio e perguntar para vocês o que vocês estão vendo e qual solução vocês davam. A gente saía com uma solução. A gente tem que dar oportunidade da escuta, dessa diversidade. A palavra igualdade é falsa. Nós somos diferentes e essa é a nossa riqueza. Igualdade de acesso. Não, os acessos também são diferentes. Né? Então, nós somos esse coletivo. Quando eu olho para uma coisa, eu fui transformada pelas experiências que eu tive na minha vida. E reconhecer isso é muito importante na vida da gente. Né? Então, reconhecer que tudo que acontece tem infinitas causas e condições. Nós somos resultados de uma história de vida e que a gente precisa olhar para a nossa história de vida e perceber a grande riqueza que é essa nossa história de vida. Quando isso acontece, a gente fala dos planejamentos estratégicos, né? Trabalhei muito com planejamento estratégico. Lá, qual é a missão? Quantas vezes mudava governo? Qual é a missão? Vocês passaram por isso aqui? Qual é a missão da universidade, né? Aí faz aquela árvore, conforme o mediador é mais criativo, né? Ou então usa as cartelas, usa não sei, várias técnicas, post-it, agora é post-it, sem graça, ninguém enxerga. Eu gostava das cartelas grandes que a gente usava. Mas enfim, qual é o problema na sociedade hoje? Nossa, que pergunta, né? Para a gente analisar o problema, a gente tem que ir para as causas. O que está levando a isso? E tem que ser um processo de olhar em profundidade. Por isso que eu disse que a vida é uma arte transformadora.
vocês têm habilidades, né? E, portanto, responsabilidades. Eu tenho uma grande responsabilidade. Eu gosto de falar do Zen, da meditação, não é para deixar ninguém confortável. Eu queria deixar todo mundo extremamente irritado. Eu queria deixar todo mundo desconfortável. A gente não tem que buscar zonas de conforto para ficar gostoso que nem no ninho. Mas o que eu sinto, vejo e percebo que não compreendo, o que eu faço para compreender? Onde eu vou? A quem procuro? Né? A busca dessa empatia que nós perdemos. E como é que eu vou ao encontro disso, não de encontro? Como é que eu vou ao encontro da dor que a gente está passando nessa cidade? Eu digo que a universidade tem um compromisso muito grande nesse processo de transformação, mas precisa ser uma oficina, precisa ser laboratório criativo de jogar ideias, jogar pensamento, jogar possibilidades. Imagina, o que eu estou pensando é ridículo, mas a sua experiência que você teve aos 5 anos de idade, ninguém sabe. Você hoje é um professor ou uma professora, aquela experiência dos seus 5 anos de idade resolve o problema dessa criança de 13 anos que matou a professora? Eu sinto que é o que está acontecendo, nós estamos obnulados, né? Obnulados. Palavra difícil. Obnulados. Você sabe? Quem sabe? Quem arrisca? Dicionário Delta Larousse, página... Não existe mais Delta Larousse. A gente está com um véu, né? E é confortável para a gente ficar escondido atrás desse véu, porque eu tenho inúmeras justificativas, porque ninguém me compreende, eu sou mesmo perseguido, e papapá. Quando eu comecei a ter essa questão de que, e outro conceito de Buda, o terceiro, intersomos com tudo que existe. Nós nos fazemos juntos, não tem jeito. Nós somos essa teia da vida. E o que eu faço repercute? Sim. Precisamos dar um voto de confiança para a nossa intuição, para o nosso feeling. Aquela música, né? O nosso feeling. Eu estou sentindo isso, eu estou percebendo isso, mas não vou nem falar, não é assim? Eu estou sentindo isso. Gente, está na hora, por isso que eu gosto muito dos exemplos de Picasso, daqueles pintores loucos, né? Eles jogam o inconsciente assim, pá, na tela. Esse cara vive, pá, é um louco. E eu estou enlouquecendo. Eu quero dizer para vocês o seguinte, quando a gente acessa a primeira questão, eu não sei. É muito bom dizer para o espelho isso. Eu não sei. Não sei como lidar com isso. Existem infinitas causas e condições de jogo que eu não tenho acesso. Mas só você pensar que você não tem acesso, que existem muitas coisas que você não está vendo, existe um fenômeno em nós da criatividade. Ela vai para o caminho da conexão neural, da intuição. Que aí vocês vão entrando num setor, um aspecto em nós que a gente não tem governabilidade, não tem controle. E que a gente solta quando bebe, quando fuma, quando está querendo tirar a racionalidade da nossa cabeça. A nossa racionalidade, ela nos adestrou muito, nos controla demais. Ela é importante, mas não pode nos prender. Por isso o zazen, a respiração consciente que eu fiz aqui com vocês. A gente dá um tempo para se assentar, né? Aí você percebe que você é uma borbulha, aquela coisa está, como fala um sutra, por fora, aparentemente parados, quietos, por dentro agitados, como um cavalo preso, ou um gato acuado. Está todo mundo parado aqui bonitinho, mas paramos o corpo. Mas aí a gente começa a enxergar a borbulha, né? Aquela coisa que fica borbulhando, que são as coisas que a gente sente. O que eu faço com isso? Não posso sentir isso. Não, isso não está certo. Não, isso não está... A pessoa vai fazer meditação, vocês não acreditam. As pessoas vão lá para o templo fazer meditação, antes da pandemia, agora estão voltando. Chega lá para fazer zazen.
depois a gente faz a roda de conversa. Adoro essa palavra. Roda de conversa. É moderna, né? Aí eles falam, monja, eu não consegui me concentrar. Aquelas maritacas me irritaram demais. Né? Escuta, que mundo você está? Então a gente senta para fazer meditação, para tentar ser uma pessoa que diz que não é. Não é nada disso. Inspira e expira as maritacas. Eu sou prova viva. Nosso templo lá fica ao lado do estádio do Pacaembu, quando o Pacaembu, lá em São Paulo, tinha um Coringão, né? Desculpa. Quando 30 mil vozes, quando tiver que acabar, você me fala para eu dar tempo para as perguntas, tá bom? Então me controla aí. Eu ainda vou voltar lá para a roça hoje. Literalmente roça. Bom, depois eu conto. Eu estou me divertindo, sabe? Depois de 64 anos de idade, a gente fica assim, alegre. Contentamento com a existência. Voltarmos a ter contentamento com a existência. A coisa está ruim. Por exemplo, eu adquiri minha chácara lá, mudei, sou de São Paulo, vida organizada, né? Aí, entro na chácara, levo meus móveis, chego lá, primeira chuva, tudo nos móveis. Resumo da história, reformar todo o telhado. Não é uma delícia? Onde eu vou dormir, onde eu vou tomar banho, Falei, nossa, que aventura, né? Aventura. Já vai para 2 meses que eu estou com os homens lá, eu levo bolinho, cafezinho, na hora de tomar banho, não dá para tomar banho. Tá assim minha vida, assim. Monja, vai fazer zazen, vai fazer meditação. A monja está fazendo? Ninguém arrisca para falar. Não. Claro. Bem bom. Correndo para lá, correndo para cá. Aí eu faço. Zazen e vida cotidiana é a mesma coisa. Estar em presença absoluta é zazen. Então, eu tenho estado nesse jogo que tem feito esse lado meio brincalhão que eu tenho, não sei se vocês repararam, é do meu pai, né? Meu pai era assim, puxou. Então, eu agradeço a ele, não sei se eu agradeço, mas minha mãe disse que não. Bom, mas enfim, todos já morreram. Mas o que eu quero dizer para vocês, primeiro, levar a vida mais leve. Perceber quando aquele personagem negativo, ranzinza que a gente tem, porque não soube lidar com ele, né? Com ela ou com ele, né? Põe no colinho. Põe no colinho. Não fica tão nervoso assim, tão nervosa. mas a minha mulher não dá, ou meu marido isso, ou meu companheiro, minha companheira, não está dando. O que você está deixando de ver? Essa pergunta é terrível. Mas eu não tenho obrigação. Tem sim. Se você quer, você não é isolado, você é feito dessa pessoa também. A gente está se fazendo junto, é um compromisso com a nossa existência. Para a gente ter um compromisso, viver em harmonia. Harmonia é uma palavra muito chata também, né? Muito chata, politicamente correta. Aquelas pessoas, como eu falei, vão fazer meditação lá no templo, se irrita com a maritaca, mas eu quero harmonia. Vai buscar concentração. Que concentração? Larga a concentração. Concentração, centrar-se com. Calma, não é isso. Esteja simplesmente presente com tudo que existe. Inspira e expira isto. Só você. E perceber os personagens que estão vindo em você. Não bate neles, gente. Coitadinho. Você desenvolveu esse personagem. Ele é importante. Né? Mas ele está te ajudando? Ele está te libertando? Eu percebo os personagens que vêm em mim muito maus. Aconteceu essa semana. E a gente não percebe. Aquele comentário impróprio. Ai, que delícia. Você está louca para... O pessoal está lá conversando. Não, imagina, mas aquela pessoa é isso. E você sai fora. Putz, dançou. Você contaminou o que a gente faz com a nossa palavra, com a nossa boca e que a gente estimula. E eu percebi ter feito isso. Vocês querem saber? Bom, eu só queria concluir o seguinte para vocês. Não, comentando 2 eletricistas, que é o meu assunto quase... Eu não vou falar de telhado hoje lá. Não vou falar. E é muito interessante que telhado tem a ver com a mente, cabeça e tal. Estava selando aquele telhado, né? Tem mais de 40 anos a casa, os morceguinhos moravam lá dentro, eu percebi a hora dos morceguinhos indo embora, fazendo live, né? À noite, eu via, estou indo para farra. Em vez de eu ficar desesperada, eles estão indo para farra, que bonitinhas. Depois ficava um silêncio, o teto, né? Da casa antiga, lá no meio do mato, onde eu estou agora, né? Aí de repente eles voltavam lá para umas 5 horas da manhã, tudo feliz da vida, mas eu ouvia
andando na árvore, farra, né? Respeitar todas as formas de vida, como eu estou convivendo com a aranha, né? Aranha. Um dia encontrei com uma aranha. Ela ficou olhando para mim, eu fiquei olhando para ela. Eu sou da cidade, né? Eu fiquei olhando para ela, ela ficou olhando para mim. O que eu faço agora? Desse tamanho. Eu vou buscar uma toalha molhada, vou jogar em cima da aranha, porque eu não quero matar. Eu estou no lugar dela. Temos que conviver. Eu estou encerrando, tá, gente? Mas só pode dizer o seguinte. Aí, eu vou buscar a toalha. E ela dura lá. Fui buscar a toalha, voltei, ela estava lá? Não. Hã? Barata, então, ela se finge de morta, assim, deitadinha, assim. É uma inteligência, é inteligência isso. Enfim, eu digo que o contentamento é, a coisa vem, te contraria, com certeza. Aí você percebe o sangue subindo. O que você faz com isso? Que é o lance. Divirtam-se com a raiva de vocês. Percebam, eu não vou dar esse foco. Não vou dar. Né? Você pode até enganar um dia, depois você dá, né? Pá, né? Ah, vai voltar. Né? Mas brinquem com essas emoções, porque são respostas que a gente está dando. Mas perguntem sempre o que eu não estou vendo. E que é importante, porque o outro que está na minha frente passou também por infinitas experiências que eu nem calculo. E ela se traveste daquela reação em cima de você. Por algum motivo, você gatilha naquela pessoa uma história que você nem imagina. E é isso que acontece. A gente gatilha no outro emoções ancestrais. Veja como é complexo conviver. Não dá mais para conviver nessa superficialidade que a gente está. Não está dando mais conta. Enquanto a gente não dá um passinho para trás, o que eu não estou vendo, mas alguma coisa está aí gatilhada, eu não compreendo, inspire e expire. O que eu posso fazer para ajudar? Aí você vai. Se você acha que você vai ajudar, essa é outra coisa. Fenômeno ajuda. Muitas vezes ajuda, atrapalha. Isso também é uma coisa das religiões extremamente complicada. Né? O que diz que você sabe mais que o outro? O que diz que você tem a palavra da salvação ou não? Qual é a história desse ser humano diante de você? Se não uma pontinha de um iceberg, né? E que traz todo um contexto. Se a gente tem isso na nossa mente, a gente dá um tempo, respira, ou sai fora, vai rezar por essa pessoa, se você é uma pessoa de fé, mas não pensando que você sabe mais do que ela, para ajudá-la. Ofereça o seu melhor, às vezes um copo d'água, menos palavras. Às vezes nossas palavras a gente está falando para nós. Então é muito complicada essa coisa da convivência. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais, vamos voltar, como eu estou resolvendo, como eu estou lidando com a minha vida. E eu recomendo a vocês, essa prática de respiração consciente, né? Os ancestrais sabiam o que estavam fazendo, né? É uma coisa muito antiga. Eu gosto de dizer, é como um lago. Você tem um lago, né? E a nossa vida é andar nesse lago batendo o pé, indo para lá, para cá. Então aquela terra toda sobe, né? E você fica, aquela terra vai nos olhos, né? Não estou enxergando nada direito. Você vai se agitando, tal. Aí você fala, não, para um pouquinho. Senta um pouquinho. Respira. Presta atenção em você. Na sua coluna, gente. Quanto tempo vocês não pensavam na coluna de vocês? Quem tem lordose pensa todo dia, né? Mas quanto tempo vocês não pararam para perceber o corpo de vocês? Aí vocês vão parando, é como a areia da terra, das nossas agitações mentais. Não deixam de existir os nossos problemas e preocupações, não deixam. Mas eles vão assentando no fundo do lago e você enxerga o brilho dos seus pés. Nós precisamos fazer gestão disso tudo que está na nossa mente, perceber que são oportunidades de aprendizado, acolher isso, né? E perguntar, o que eu faço com essas minhas emoções, com a minha presença no mundo? E aí, isso devagarinho vai arejando a nossa mente, a gente vai adquirindo uma percepção presencial diferenciada sem a gente perceber. Sem a gente perceber. Vai abrindo isso em nós e a nossa atuação no mundo vai ficando mais com sabedoria. Sabedoria. Sabedoria e compaixão são dois conceitos pilares do budismo. Estou encerrando para perguntas. Né? Sabedoria é ver com lucidez. Né? É ter esse olhar, não é
conhecimento. Eu gosto muito do Piaget, né? Piagetiano, eu sou muito nessa linha do construtivismo do Piaget, que ele falava assim, a pessoa só aprende porque o Piaget estudou o desenvolvimento do conhecimento. E as crianças eram os ratinhos de laboratório. Desculpa falar assim. Ele analisava nas crianças. Eu gosto de criança, gente, pode não parecer. Eu gosto muito de criança. Ela. Então, Piaget era assim, ele pesquisava as crianças, fazia o teste das crianças, como é que o conhecimento acontecia, né? E ele fazia assim, quando existia um conflito, alguma coisa que não era confortável para aquela criança na situação, ela desenvolvia uma habilidade, né? E assim é a nossa vida. Se a gente está numa situação muito confortável, a gente se lança em experiências, essas experiências são inovadoras, elas ampliam a nossa capacidade. Quanto mais conflito, maior a nossa capacidade de buscas de adaptações. A vida é assim, senão a vida morre. Os né, as mais simples micro-organismos, eles estão nesse desafio constante, quanto mais o ser humano. E nós estamos hoje no século XXI, nessa questão da tecnologia que é maravilhosa, adoramos o celular, né? Eu como pedagoga penso o seguinte, jogos para as crianças, para jovens, eles devem ser assim, você tem uma pergunta no software, no jogo, você vai para a realidade pesquisar e volta e alimenta o jogo. Eu como pedagoga sempre penso assim, um jogo que jogue você para a realidade, faça a pesquisa e alimente o jogo, não ficar só nisso. Então, os pedagogos, a educação está sendo desafiada assim, com essa coisa de tablet, de computador, nós estamos sendo desafiados. Eu não sei a geração de vocês aqui, eu sou do tempo do telefone, não é bacana? Quanto mais velha é uma delícia. O telefone, eu lembro meu primeiro celular, aquela coisa toda, meus exemplos estão um pouco antiquados, aí caiu a ficha daquela pessoa, as pessoas ficam, que ficha. Só quem tem a memória da ficha correndo, no orelhão, sabe o que eu estou dizendo, né? Mas você não pode mais ficar falando isso, para o público em geral, porque está fora, né? Mas, os conselhos que eu dou para vocês, para concluir, abro para perguntas se assim vocês quiserem. Hoje eu me sinto extremamente desafiada. Hoje eu sinto uma amorosidade cardíaca, né? Primeiro, de grande gratidão e agradecimento por tudo que eu sou feita, e vou ser mais feita ainda, né? No sentido dessa convivência, reconhecer a possibilidade de estar aberta para essas interações, para essa empatia, e por não saber, por medo. Olha, eu estou muito, numa época da minha vida, assim, realmente muito feliz, me jogando, saindo de um emprego de 39 anos, que eu tinha salário bonitinho todo mês, né? Não era pouco, meu salário, de uma funcionária pública, de CLT, né? Fazendo algo que eu gostava muito na área pública, mudando governo, sai governo, tá governo, sai governo, tá governo, né? Sempre curtindo o que eu estava fazendo, né? Aí entrei, depois com essa idade, numa iniciativa totalmente sozinha, de um projeto novo de meditação, e eu quero trabalhar quem? Eu quero trabalhar Zazen para segmentos políticos, eu vou visitar os prefeitos da região, eu vou visitar os partidos políticos, os diretórios, eu vou convidar, venham sentar em Zazen, vamos respirar junto, vamos fazer isso, vamos parar com preconceitos que a gente tem hoje. Nós somos os primeiros a queimar o outro, a colocar nas estantes, nas prateleiras. Não podemos mais fazer isso. Nós temos um compromisso social de transformação. E vocês sabem, todos vocês aqui sabem como fazer isso. Precisa confiar e deixar esse inconsciente, não disciplinado, solto. Precisamos ser mais indisciplinados, disciplinadas, mais respeitosas com a vida. Esse é o princípio fundamental. Mas como é que eu vou transitando e usar os meus recursos intuitivos, iluminados de sabedoria e compaixão? Compaixão é compromisso com a vida, que é o que vocês fazem aqui na universidade, especialmente nessa área ambiental, que também está bem para trás uma série de questões, né, que a gente ainda precisa saber como chegar na medula das pessoas nesse aspecto, né? Eu teria bastante coisas para compartilhar com você, mas é um convite à cumplicidade, né? Vamos
tentar de fato acreditar que nós podemos transformar assim a vida ao nosso ao redor. Que seja pelo menos um pouco mais amistoso, um pouco mais assim, menos irritante, tá todo mundo intolerante. Como é que eu uso meios expedientes? Não vai ser aquela pessoa chata também, eu falo, né? Ela faz zazen, chega lá no templo, agora eu sei fazer meditação, aí dá um conflito na família. Pai, você precisa respirar. Pai, mãe, eu sei disso, né? A gente tem as pessoas que não é nada disso. É o olhar do mineiro. Não sei quem é mineiro aqui. É mineiro aqui. Eu não sei se é o padrão, né? Mas é que eu lembrei do meu avô, que era de Choflotone. O olhar do pequeno produtor rural, que olha para cima ou observa, vai chover. Ou você olha para cima e fala, não vai chover, e o produtor rural fala, vai. Né? Dá um passo para trás, gente. Inspira e expira o que eu não estou vendo e o que eu posso fazer, o que está me incomodando. E saber lidar com isso que somos nós. Mas nós somos muito mais do que a gente pensa que é. Rasga esse papel do personagem que nos leva ao sofrimento. Precisamos dele em alguns momentos. Com certeza, não seja besta. A gente precisa, tá? Mas se transforme, né? Esse é o convite. Se provoquem. Se provoquem. A anarquia, essa coisa anárquica, né? Esse que o artista tem, que ele está muito em direto contato com o seu inconsciente. O nosso inconsciente está ao lago da sabedoria. Não tenham medo disso aí, que vocês já sabem. A gente fala, né? Que todos nós já sabemos. O que eu falei para vocês fez sentido, porque eu sei que vocês sabem disso. Vocês sabem disso e precisam confiar nisso. Então, para a gente transformar, tem que ter um pouquinho esse pezinho para trás, respirar, olhar, tentar atravessar e buscar ajuda, fontes de estudo. Tem um site que eu gosto muito, que analisa a cultura da violência. Outra coisa, para fechar, nós não sabemos o que é violência. A gente acha que a violência é física, etc, etc. Muitos acham que não, enfim. Mas estudem a cultura da não violência. No site Comitê Paz. comitepaz.org.br, comitepaz.org.br, que é da Palas Atena, Associação Filosófica. Lá tem textos de mediação de conflito no mundo, fala sobre comunicação não violenta, fala de justiça restaurativa. A gente precisa ter uma academia da não violência. Se vocês tivessem uma cadeira aqui que analisasse a cultura da violência e não violência na questão ambiental, né, que seja, pegar esses textos desses clássicos mediadores, gente, a gente precisa se capacitar para isso. Nós não temos repertório para lidar com a violência. Não temos. E eu recomendo e convido vocês a tentar entender o que é violência. Bom, é um pouquinho o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Me alonguei mais. Eu estou aberta para perguntas se vocês não tiverem que sair, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu estava vendo um vídeo seu na internet e você estava na Casa do Saber e você estava falando sobre o Dharma. O Dharma com D maiúsculo e o Dharma com D minúsculo, né? E você usou o exemplo da cadeira. Isso. Dharma da cadeira. E eu fiquei curioso em saber qual é o Dharma do ser humano. O Dharma com D maiúsculo e o Dharma com D minúsculo. Boa pergunta. Primeiro, eu não sabia o que é o Dharma da cadeira, né? Vocês ficaram com curiosidade? Eu dou um gole, né? Quando eu tomo essa água, eu estou lembrando da chuva, dos rios, de onde ela veio, né? Então eu dou esse gole. Aí depois alguém tratou essa água, né? Sistemas, enfim, até chegar nesse copo, né? A estar disponível para eu tomar. Então quando eu dou esse golinho de água, é quase quem é da igreja católica cristã e gosta de comungar. Isso já é minha influência cristã. Você põe a hóstia na boca, eu estou recebendo Cristo, não é assim? Vocês lembram disso ainda? Alguém comunga ainda? Que bom, enfim. Então, é uma comunhão. Eu tomo essa água aqui, eu estou comungando com todas as causas e condições que permitiram, estou reconhecendo e estou tendo profunda gratidão. Assim é ao fazer a refeição, o arroz, o feijão, a comidinha que a gente come, ainda mais agora que eu vejo o produtor irrigando para vocês cedinho lá, para chegar na sua mesa,
passou por muitas... Então, quando você põe na sua boca, aquele alimento, você está comungando as infinitas causas e condições. Não é incrível? É incrível. Faça essa experiência no jantar, né? Vai ficar todo mundo quieto, comendo. Esse povo está quieto, esquisito. Mas faça essa experiência. Pratiquem o interser. Esse é o Dharma do interser. Essa cadeira aqui é petróleo. Poços de petróleo profundos por causa do plástico. Causas e condições estão dando conforto para nós aqui, né? Então você enxerga isso. Exercite esse olhar que tudo atravessa. E é uma pena que as escolas não passaram isso. Só passaram depois de uns 40 anos atrás com a educação ambiental. Né? Nós vivemos por infinitas causas e condições. Árvores, temos florestas aqui, isso é o Dharma, com D minúsculo. Né? Árvores, hidrelétricas, luz, campos, algodão. A natureza está aqui. Como é que eu enxergo isso e atravesso? Então, essa gratidão, esse respeito com a vida é muito importante. O Dharma do ser humano, com D minúsculo, essa vivência do interser. Né? Essa barba que você tem, essa cor do seu cabelo, essa cor da sua pele, você usar óculos, não sei quem você, sua avó, seu avô, quem foi, meu ponto de vista. Né? Enfim, é aquilo que nos faz. O Dharma é a nossa vida, né? E Dharma com D maiúsculo é a transcendência de tudo que existe. O ser humano não é o centro do universo, sabiam, né? A visão antropocêntrica foi o que prejudicou a civilização humana. A visão antropocêntrica. Nós somos feitos por todas essas... Nós somos mais frágeis ainda. Nós somos a vida do cosmos, nós somos a vida do universo. Esse é o Dharma, D maiúsculo. Nós somos essa vida pulsante. Por isso que nós somos perturbados. Por isso que a gente é confuso. Porque a gente tem uma mega energia dentro da gente e não reconhece e ainda fica oprimindo, né? À toa que vai dar curto-circuito. Não faz sentido? É como se tivesse uma energia dentro de você e você não deixa ela fluir. É como você pegar um rio e não deixar ele fluir. A gente faz isso com a nossa vida, com a nossa energia vital. Colocando obstáculos, ideias preconcebidas, ideias fixas. Né? O mundo é transformação, está em constante transformação. Conviver com isso, ou vira o inferno para quem tem toque de apego, aí vira uma confusão, né? Ou você solta seu barco e vai nessa fluidez. Não é uma coisa laissez-faire, né? Deixa acontecer. Não é. Você observa o que está acontecendo e atua sobre isso. Esse que é o lance. Como eu atuo? São as minhas escolhas. O tal do livre-arbítrio, né? Na meditação, eu pratico uma meditação indiana chamada Nandanarda. E daí a gente fala que trabalhar a educação política, ela afeta as ondas vibracionais do cérebro. É como se a gente ficasse mais agitado e isso atrapalhasse um pouco no começo a meditação, que é mais sutil. E daí eu queria perguntar para você, porque você fala muito sobre política e você fala muito sobre meditação, e como que eu posso fazer essa junção? Eu não entendi essa descrição tão clara que você colocou, que a política, as ondas da política confundem e as ondas sutis. Isso para mim é livro, isso é tradução, isso não é real. Alguém escreveu isso porque não gosta de política. Eu quero dizer para vocês que a gente está, desculpa, você faz a prática, eu não conheço essa prática meditativa. Os ensinamentos de Buda são divididos em 3 cestas, eles falam Tripitaka, o Tipitaka. A primeira cesta são os sermões dele, aquilo que ele falou. Se a gente escuta o Sutra da Flor de Lótus, tem uns sutras clássicos, que ele falou nas montanhas lá. O outro, a cesta, são os preceitos, as regras éticas de convivência na sociedade. São os preceitos. Um praticante budista não deve isso, não deve aquilo, sabe aquela coisa? Parecido dos 10 mandamentos, né? Tem que ter uma atitude ética. E o terceira cesta é o Abhidharma, são as interpretações dos ensinamentos de Buda.
Nós vamos numa livraria comprar um livro. Você sabe quem é o autor? Você sabe a história desse autor? O processo de tradução, como falava, que meditação é esvaziar a cabeça. Não é isso. Você não esvazia a cabeça. O que acontece é que ela assenta. Mas está tudo lá. Você reordena esse assentamento, né? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Como é que o processo de política, o que é? Polis, gestão da vida de uma cidade. Então, polis é gestão, né? Então, o político é aquele que tem uma escolha na sua vida. Nós todos somos políticos, tá? Vamos começar por aí. Quando a gente negocia que vai tirar férias ou quer negociar com os pais que quer para tal lugar, você usa de política. A gente faz até pior, né? O que é isso? Então, política é gestão. A pessoa identifica um problema na cidade, por exemplo, situação da habitação em São Paulo, ou áreas de risco, né? Aí você olha aquilo lá, de que forma eu posso resolver? Os interesses entram, aí são outras coisas. O político está administrando os pratinhos para não cair e quebrar, né? É um ator, um ator no sentido, ele tem uma função pública de assegurar segurança, bem-estar. Segurança não é arma, não é segurança. É que eu gostaria muito que vocês entendessem o que é violência. Violência é tudo aquilo que leva um ser humano ao retrocesso. Isso é conceito de violência, por Galton e por Gandhi. Violência é tudo que leva o ser humano ao retrocesso, né? E ainda mantém estagnada essa pessoa. Quando você tira a educação dessa pessoa, tira a água, acesso à água, aquele ser humano, você está comprometendo o desenvolvimento, está praticando violência, né? O que fez essa criança matar a professora, a gente pode fazer uma análise profunda para tentar entender. E as falsas explicações, a gente não fica na superficialidade. Então, quando eu estou em zazen, em respiração profunda, não existe certo e errado, não existem palavras que eu acho melhor ou piores. O que existem ondas que estão em harmonia com tudo que existe. Portanto, eu não posso criar na minha mente uma harmonia discriminatória. Como é que eu posso dizer que a onda política é mais agitada? Eu estou sendo assim muito... E pensar em outras coisas é mais refinada. Por isso que as pessoas estão fugindo da realidade. Estão fugindo, estão buscando na meditação uma negação do mundo no qual elas estão. Estão fugindo. É aquela espiritualidade que cria um mundo ilusório, que é mais existe uma força ainda sobrenatural que atua, e eu não faço o meu papel onde eu moro. Eu não me responsabilizo. Eu delego a terceiros essa responsabilidade, né? Nós somos, cada um de nós, agentes de transformação. Nós temos essa obrigação, mas não nos ensinaram essa sensibilidade. A gente já não é o político, agora o político não presta. Ainda isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado, a gente não introjeta, e as práticas meditativas reforçam o distanciamento da realidade. A pessoa se mata, se suicida. Eu fiquei muito preocupada com a pandemia. Muita gente procurou a gente, monge, para fazer meditação, né? E eu tinha muito medo de explicar. Por quê? Se ela não conseguisse, ela podia se matar muito mais rápido. Porque se nem meditar eu consigo, eu me mato. Porque a meditação, essa coisa muito subjetiva, ela é muito frágil. Se ela não é orientada com responsabilidade, sabe? É muito complicado isso. É muito interessante o que você falou. E eu sinto que, como seres que nós estamos aqui na vida, no dia a dia, nós temos uma responsabilidade de promover o bem. Os preceitos budistas: não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. São os 3 preceitos de ouro, né? Então, que a minha prática meditativa seja de aproximação e não de discriminação. E isso a gente sabe que as espiritualidades, as igrejas capricharam muito nisso. A gente está num processo de diálogo interreligioso, mas não é diálogo coisa nenhuma. Os representantes religiosos sendo tudo bonitinho na mesa, cada um dá a sua mensagem. Mas bota um problema social assim no meio, aí sim vai ter diálogo interreligioso. Como é que uma igreja evangélica vai lidar com esse menino? Como é que os espíritas vão lidar com essa situação?
como é que os católicos vão lidar, como é que os budistas vão lidar, os muçulmanos vão lidar. Aí a gente vai ver a coisa acontecer. Né? Então, é uma reflexão que eu ponderaria, né? Da onde vem essa fonte. Né? Porque a respiração consciente ou a presença absoluta nos dá acuidade para a convivência pacífica, sem discriminações. Há diferenças, mas não discriminações, né? Eu tento começar a estudar o budismo, mas eu me deparo com diferentes vertentes. Eu queria entender por que tem essas diferentes vertentes e por que você escolheu usar Zen. Vamos dizer o seguinte, o budismo é uma religião no latim, todo mundo sabe, é religare, reconectar com o sagrado. Reconectar com o sagrado da vida. Somos seres religiosos. Nós temos essa necessidade do sagrado, o sagrado é a nossa vida. Tá? O budismo é assim, quando o Buda despertou, depois ele ensinou por 45 anos. Aí ele entrou em parinirvana, a gente não fala que ele morreu. Com 80 anos ele entrou em parinirvana, foi para a grande paz. Aí os seus discípulos começaram a ensinar, estou resumindo bastante, 2.600 anos, mas grandes professores se tornaram e se espalharam no mundo para ensinar o Dharma, né, para os ensinamentos de Buda, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele acessou. E aí foram para toda a Ásia, né, toda a região da Ásia, depois Europa, Estados Unidos e Brasil. Por onde os ensinamentos passavam, eles adquiriam a coloratura cultural do local. Né? Eu vou falar dos ensinamentos de Buda na Ásia, em tal território. Eu tenho que adaptar, o ensinamento é o mesmo, mas a minha fala, meus exemplos, têm que adaptar ao território onde eu estou. Então, houve uma coloratura, né, cultural, e foram surgindo escolas nesses territórios. Ao surgir essas escolas, elas têm características. Né? Então, o budismo é como uma árvore muito frondosa. Você tem um tronco forte, que são os ensinamentos de Buda, que é Buda Shakyamuni. Você tem dois troncos, são grandes duas correntes, que é a Hinayana e a Mahayana. Hinayana é uma escola mais puxada ao tradicional, tem um pouco menor. E tem a Mahayana, que são grandes escolas, que fizeram todo o esforço de que o ensinamento de Buda chegasse a todas as pessoas de uma forma acessível. Então é uma parte da árvore extremamente frondosa, com várias escolas. No Brasil, o que pegou muito é a tibetana. Né? A escola tibetana, você vê muitas tradições tibetanas. Agora você tem a Nichiren Daishonin, que é uma corrente da japonesa, que pratica o Daimoku, que é o Nam-myoho Renge Kyo, não sei se vocês têm aqui. Essa foi uma tradição que pegou bastante aqui no Brasil. A característica do brasileiro é que busca a escola budista. Então, como o brasileiro gosta de música, de cores, é afetivo e tal, a tibetana coube muito para o brasileiro. Já o Zen não. O Zen não é muita gente que segue, né? Porque você fica em meditação, voltado para a parede. Tem coisa mais interessante que essa? Reta, voltado para uma parede, que é você com você mesmo. Não tem koans, não tem musicalização, não tem visualização de cor azul, verde, amarela, enfim, não tem coloraturas, né? Você fica lá, você com você mesmo, e tem as orientações. E o Zen é a experiência direta com a realidade. A nossa escola, eu podia passar para vocês um texto, né? Sessão da academia, eu podia ter dado um texto para vocês analisarem esse texto, e a gente podia ficar horas analisando esse texto. Nós estamos pela linha da racionalidade. O Zen não. É tomar chuva. É chegar molhado, com óculos respingados. Né? Eu falei monja hidropônica. Foi como eu cheguei hoje aqui, graças ao meu mestre que me introduziu na área florestal. Vamos olhar essa monja para ver se nasce um brotinho de algo nela. Ainda mais eu que lembro minha primeira pesquisa do feijãozinho no arroz, o feijãozinho no algodão. Essa eu peguei pesado, o feijãozinho no algodão. Quem lembra, não vou. Que eu vi o feijãozinho brotando assim na cabeceira da minha vida. Bom, enfim. Zen é a experiência direta com a realidade, né? E a gente percebe os nossos filtros. Então é um tipo de escola,
mas é o mesmo ensinamento, só que a forma de ensinar é diferente. Tá? Então o budismo realmente é bem confuso, é bem complicado. A gente dá um curso de introdução, propaganda, um curso de introdução ao Zen Budismo, que a gente mostra os ensinamentos de Buda, eu mostro muito numa linguagem bem acessível para os brasileiros. E já vou de cara. Aí o pessoal, e alma, e Deus? Aquelas perguntas básicas, e karma e tal. Na primeira aula, eu juro que eu não falo respira para eles. Eu falo, depois eu explico. É isso, né? Então realmente é complicado a escolha do budismo. Porque a gente usa um hardware para procurar uma outra religião, uma outra espiritualidade. Espiritualidade no budismo significa cultivo. Cultivo de uma mente sadia, cultivo de uma mente clara. Sadia não significa sem defeitos. É isso que eu quero dizer para vocês, essa ideia. Né? É reconhecer os nossos defeitos e aproveitá-los como aprendizagem. Acho que é isso. Boa noite. Primeiro, obrigada por tudo que você falou. Eu ouvi com muita atenção e me trouxe uma reflexão, na verdade, na hora que você falou de ajudar, de a gente, ao invés de ajudar, né, parar para não atrapalhar. Me trouxe a mensagem de uma figura muito importante na minha vida, que uma vez falou para mim que a gente tem que ajudar até 3 vezes. A primeira, pode dar algum problema, você tenta a segunda, a pessoa ainda falhou, você tenta a terceira, aí parou. Senão está saindo prejudicado. E aí, com a fala que você trouxe hoje, eu queria perguntar como a gente busca o equilíbrio entre ajudar a pessoa que não está querendo ser ajudada, mas você está abraçando aquela causa e não ser prejudicado com aquilo. Não sei se ficou claro. Entendo. O medo de errar, né? Sendo adequado ou não? Tá. Qual o perfil, como que chegou no Zen? Porque é uma história, né? Uma história bem grande de vida. Então, como chegar no Zen? Em toda essa paz, essa transparência e amar a natureza. Fazemos de conta. A gente tem um sentimento um pouco controlador, no fundo. Tem que tomar muito cuidado com essa coisa de ajuda. Às vezes você ajuda, não tente ajudar, na verdade. Tenta compreender o que está acontecendo e faça o que você acha que o seu coração está ajudando. Tá? E transite por aí com muita delicadeza. Nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, né? Você vai perceber. E não subestime, o outro está sabendo. Ele vai esconder de você, mas está sabendo. E sobre a minha trajetória, eu só cheguei assim porque fez super sentido para mim os ensinamentos. Parece que a minha coluna estava travada e deu uma... Fui como é que chama aquela massagem? Shiatsu? Zenhatsu. E aí eu percebi que fez bem para mim, me ajudou. Não sei para as pessoas ao meu lado. É só isso, então, juntou tudo. Teve uma fala sua durante a palestra que eu me conectei bastante com ela, que foi quando tu disse que uma mão aberta cabe um universo. E essa frase pode ter amplos significados e de formas que pode chegar até a gente. Eu acho que o tempo está meio corrido para a gente tentar aprofundar um pouquinho sobre ela, mas se tu puder me passar algum texto, alguma coisa que eu possa aprofundar através de leitura, porque foi algo que me tocou e me conectou bastante. Escreva o que você sentiu. Aí você está escrevendo o que é para você ler. Cuidado, não dê autores naquilo que você está sentindo, né? Não perca esse estalo, esse feeling que você teve. Eu sempre recomendo às pessoas a terem um caderninho. Quando a gente vê filme, enfim, eu já me identifiquei, eu tentei me identificar com o budismo e acho que não consegui plenamente, mas tento sempre olhar e ver o Tibete e tal, e o que a gente vê é sempre um lado masculino dos monges. Então, quando fala pequeno Buda, não é uma menina, é um menino. Né? E aí eu estou vendo você aqui, como a gente vê a monja Coen, e eu queria saber essa cisão, ou se é uma coisa, é um modernismo dentro do budismo, que agora a gente passe a ver mulheres monjas. E como é que é ser mulher, porque eu acho que
todo esse comportamento que, queira ou não, né, por mais que tenha várias coisas que a gente acumule, os homens acumulam de um jeito, as mulheres de outro, naturalmente, eu penso. Então, como é que é ser monja, ser mulher no budismo? Então a gente tem um acúmulo histórico, uma ancestralidade masculina, isso tem. Até mesmo para a mãe de Buda, Mahaprajapati, que é a tia, porque a mãe morreu uma semana depois, quando ele nasceu, ela queria ser monja, e mesmo o próprio Shakyamuni Buda não via essa possibilidade dela ser monja. Foi a Nanda que disse, mestre, todos os seres não despertam, não podem... Sim, por que você não ordena a Mahaprajapati? A questão cultural ela é muito forte, mesmo na nossa tradição Soto Zen, são poucas as monjas mulheres, é uma questão cultural, simplesmente cultural. Agora, ser mulher monja é só apenas ser mulher monja, não sei qual é a diferença no sentido, né? Mas você não abdicou de algumas coisas? Tipo, sexo, por exemplo? Não. Filhos? Maternidade? Não sei. Talvez não, sexo. Deixa eu falar. A nossa tradição Soto Zen, o Zen budismo do Japão, a gente casa, pode casar, pode ter filhos. É casada. Mas a maioria dos monjas das tradições budistas, da maioria das escolas não casa, né? Ainda bem que o Papa agora quer mudar isso na igreja também. Mas, na verdade, são poucas as escolas em que as mulheres se casam, né? Só no budismo japonês que mulher pode casar, ter filhos e tal, né? Mas isso tudo eu acho que a gente cria estereótipos, né? Eu acho. Mas é uma coisa que está acontecendo agora, não é? Sim, está tendo mais mulheres entrando, né, no processo. Com certeza, as organizações estão mais suscetíveis a isso. Quando o Buda pregou, ele pregou para mulheres. Gente, ele pregava para homens e para mulheres. A Sangha de Buda era leigos, leigas, monásticos e monásticas. Ele pregava para todos. Mas a cultura civilizatória nossa, ela é nefasta, ela é terrível. Ela é muito forte. E há um problema para você vencer isso? Não tem problema, não tem nem o que vencer. A gente é o que é no dia a dia, no cotidiano. Não temos nenhuma barreira, nada disso, não. Não há barreira? Não, na nossa tradição, não. Né? A gente faz casamento, faz cerimônias. Nós temos uma prática normal, nenhuma discriminação. Não há. Não. No Japão, sim, há discriminações, né? Vamos dizer assim, porque o povo japonês ele tem uma coisa do masculino muito forte, né? Culturalmente. Mas isso também está mudando, mas muito devagar. Então, a gente está no Brasil, né? Se eu estivesse no Japão, talvez eu estivesse sofrendo, com certeza, discriminações. Mas o que eu faço com isso, né? Temos que abrir caminhos, transformar. Passinho para trás, que meio expediente eu uso para isso, né? Para essa questão da nossa feminilidade. E essa coisa do feminicídios e homens e mulheres, também nós criamos estereótipos de homens. E criamos estereótipos de mulheres. O conceito de homem e de mulher é cultural. Nós somos feminino e masculino. Yin e yang. Isso foi uma coisa que mudou muito para mim no pensamento ocidental e oriental. Então, os homens são tão femininos quanto as mulheres, no sentido da sua emoção, do seu acolhimento. Então, a gente tem que parar, tomar muito cuidado com esses discursos feministas que a gente vê hoje em dia, né, em que as pessoas estão reproduzindo a violência, que é o que Paulo Freire falava. Né? A gente reproduz a violência num discurso aparentemente libertário. É complicado. Mas, gente, obrigada por vocês estarem aqui. Eu quero deixar meu e-mail, monjareishin.1200, para vocês saberem a minha idade. Estou brincando. Monja, com J-A, Reishin, H-E-I-S-H-I-N, de navio. Rei é paz. Shin, coração, mente, de paz. Foi o nome que Monja Coen deu para mim, para ver se eu melhoro. Reishin, monja Reishin, .1200, que é o ano do nosso mestre fundador da Soto Zen, 1200, @gmail.com. Vocês podem me acessar por e-mail, a gente pode conversar, porque realmente agora está ficando quente a conversa das Talasa, né? Eu devia fazer essa pergunta primeiro, depois a palestra, né? Eu acho que eu vou inverter na próxima vez. Eu queria te agradecer muito. Eu tenho certeza que foi a minha intuição que me trouxe aqui, e eu estou muito feliz que eu ouvi ela, que eu estava precisando de tudo isso que a gente está discutindo aqui. E eu queria perguntar uma coisa, porque eu me identifico muito com aquilo que você falou, que a gente precisa questionar, a gente precisa olhar além, se informar, né, e ter um olhar, né, questionador sobre tudo. Eu levo isso para a minha vida, assim. O que eu vejo acontecendo com pessoas mais velhas, que eu percebo extremamente conscientes da situação
de planeta e das relações e as questões políticas também, porque para mim também política é tudo, eu vejo que existe uma frustração, porque quanto mais você se informa, mais frustrado, mais desesperançoso às vezes você pode ficar. Eu percebo isso no meu pai, assim. Ele também tem 64 anos, né? E ele está sempre se informando e questionando, mas eu vejo uma frustração muito grande com todo esse conhecimento e também a sabedoria que ele está cada vez mais buscando, porque são muitas questões, né? Então, como a gente pode manter um equilíbrio e ficar bem, sabendo de tanta coisa ruim e questionando e indo além, sabe? Como que a gente equilibra isso? Informar e tá bem, não ser alienado, mas tá bem, sabe? Cuidado, a pessoa está lá, discurso, uma coisa super coerente, você vê, ela tem razão. Não conclua a frase. Não tem razão. Ela está vendo uma perspectiva vivencial dela, que dentro do contexto dela, ela está com dificuldade. Mas nós temos que estar constantemente sendo instigados a buscar saídas. Irritantemente instigados a buscar saídas, porque há infinitas saídas. É isso que desafia os cientistas, os pesquisadores, os loucos. Santos Dumont, por exemplo, né? Olha para onde eu fui. Pessoas que visualizam, estão vendo. Vão trabalhando e traz gente para isso. Cuidado com os comentários, a gente vê televisão, gente, Jornal Nacional, essas coisas que a gente vê, né? É a lógica do imobilismo e de classificar o mundo cheio de impeditivos. Né? A gente tem que procurar inspirar e dar vazão à criatividade. Eu recomendo vocês acessarem esse site comitepaz.org.br, porque a lógica da cultura da violência que nós somos formados nos imobiliza e nos torna débeis mentais. A gente baba com os livros acadêmicos. Quantas pessoas que eu vi, alunos, professores, doutorados, mestres, foram no Vale do Ribeira analisar os quilombolas, terminaram sua tese de mestrado e foi para a prateleira. Fiz minha tese, sou PhD. E o que você fez pelos quilombolas? O que você fez pelas comunidades negras do Vale do Ribeira? O que você fez por isso? Mas ele não tem culpa, porque ele não foi instigado a... Está precisando de... Gente, nós estamos precisando de pessoas visionárias, de pessoas que acreditam, pessoas que vão, não sabe como, mas vai. Essa insistência, nós estamos precisando de uma tremenda insistência, mas cuidadosa, não, né? Com cuidado, com calma. Buscar gente que está pensando, vai somar com gente que está pensando um pouco, assim. A gente precisa se fortalecer. Nós estamos num momento de desesperança, mas até falar essa frase... é uma frase que não devia ter sido pronunciada. Porque quanto mais a gente pronuncia, a gente acredita. Eu acho que está na hora de jogar fora essa verborragia. Se o pai está assim, ele tem a história dele, né? Mas, pai, se o senhor escrever um texto para o jornal do bairro, hein? Conta uma história. Uma coisa que eu queria fazer muito com os idosos japoneses lá da região. Conta uma história da sua infância. A gente é mediador, gente. A gente se mete. Vamos fazer uma roda de conversa. Conta uma história da sua infância, como é que era. Né? A gente tem que achar possibilidades e agitar, mesmo sem saber para onde vai. A gente precisa ser essas pessoas que vão mexendo. Visionários, sim. De uma nova família humana. Uma família humana que precisa ser revigorada. Né? E se seu pai, puxa do seu pai aquilo que ele acredita, aí você é uma mediadora, nós somos mediadores, sabe? Músico que tira o instrumento melhor, daquela do violino e tal, né? O regente, tira o seu melhor, respira melhor, ajeita sua embocadura na flauta, que isso? Tem transpiração e inspiração, né? 90% de transpiração e inspiração, ela é espontânea, né? Então, você que tem essa perspectiva, se o pai está decepcionado, e geralmente fica, né? Pai, mas me conta uma história que você gostava. Você vai ver que, de repente, ele conta e chora. Pai, vamos escrever isso? Ele vai se sentir diferente. Depois esqueceu. Mas é isso que a gente tem, sabe? Essa autonomia da provocação carinhosa, cuidadosa, mas determinada.
Eu acho que é isso que a gente precisa. É a pedagogia da liberdade, né? Da intuição, da transformação, da amorosidade, do contentamento com a existência. Que o nosso mestre falava isso, contentarmos com a existência. Estou doente, minha irmã tirou um câncer na coxa agora, gêmea, querida, está com uma prótese aqui, o câncer está no osso. E ela é bonitinha, ela me... Olha, estou pondo brinco, estou arrumadinha, toda alegrinha, minha irmã. Irritantemente alegrinha. Toda lá com os problemas da alegrinha. Ela não está fazendo de boca para fora. É uma forma de encarar a vida diferente. E ela dá um grande exemplo para mim. Eu acho que a gente tem que saber achar esse caminho. E ele está em nós. Está na gente esse lado lúdico. Está em nós. É que a gente, né, vai pondo camadinhas. É para a gente ficar feliz e alegre com isso. Ótimo. Obrigado, Monja, pela responsabilidade. Por ter vindo tudo nesse tempo, que trouxe bastante chuva para nós. É arco-íris, né? Para o tesouro que é aqui, o pote estava aqui, né? Agradecemos muito a sua presença. Obrigada pelo convite. Eu conheci bem. Vamos nos ajudar mutuamente, não é fácil. Viu? Nós vamos juntos. Obrigado, gente. Bom retorno para todos.